Alô, som. Nós começamos há 2 domingos atrás. Obrigado, Kátia. Começamos há 2 domingos atrás a conversar sobre esse tema, que é o tema dos peregrinos. E a gente tem seguido um livro da Bíblia, que é a carta de Pedro. Primeira carta de Pedro. A nossa proposta ao longo dessa série é conversar sobre essa carta seguidamente. E o texto que nós vamos ler hoje, continuando aquele de onde nós paramos na semana passada, é justamente no capítulo 1, do versículo 13 a 21. Então, antes de qualquer outra coisa, eu queria ler o texto, a gente orar e pedir que Deus ilumine o nosso coração em relação a essa leitura. Se você tem aí a sua Bíblia, você pode abrir. Seria interessante, mesmo tendo o texto aqui, você poder ter uma Bíblia na sua mão, ou pelo celular, ou pela... Agora, cuidado com a tentação do celular, porque quando você pega o celular, dá aquela coceira, né? Aquela coceira chamada WhatsApp, aquela coceira chamada Facebook. Então, assim, segura a coceira. Se você não se controla, é melhor até desligar, pega uma Bíblia no papel, porque aí não tem WhatsApp nem Facebook, tá bom? A gente tem Bíblias aqui, é só você fazer um sinalzinho que a Bíblia vai chegar pertinho de você, tá? Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13 até o versículo 21. Queria ler, preste bastante atenção, cada palavrinha que vai ser dita aqui na palavra do Senhor, tá bom? Vamos prestar atenção? Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Mas, assim como é santo aquele que os chamou... Desculpa, aqui foi repetido. Vou passar para o próximo. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Vamos orar? Pai querido, nós nos colocamos agora na Tua presença, com essa palavra que tem quase 2000 anos de história, mas que ainda hoje traz uma advertência tão preciosa, tão necessária para a nossa vida. E por isso nós te pedimos que o Senhor nos ajude, Pai, a receber essa palavra de maneira tal que ela realmente entre na nossa vida, produzindo transformação. Nós te pedimos, Pai, que a gente efetivamente não saia daqui do mesmo jeito que a gente chegou. Que de uma forma que nós possivelmente não possamos entender, o Senhor trabalhe no nosso coração, na nossa mente, trazendo a consciência de verdades que nós não podemos esquecer ou ignorar. Essa é a oração que nós te fazemos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Nós temos conversado
nessa série sobre a realidade dos peregrinos. E é muito interessante, até uma certa coincidência, que hoje nós estamos vivendo uma crise mundial em relação justamente à questão dos refugiados, dos expatriados. Nós temos vivido aí, vocês têm visto todos os dias na televisão, a realidade de milhares e milhares de pessoas que têm sido expulsas ou que têm fugido da sua própria terra e que têm procurado abrigo, têm procurado uma nova casa, um lugar seguro para viver. Eu estava lendo essa semana um relatório da ONU dizendo que nós fechamos o ano de 2014 com um recorde na história em relação ao número de refugiados. Eu não sei se você sabia, mas existe uma estatística que conta que só no ano de 2014 nós tivemos uma movimentação de 59 milhões de refugiados que saíram ou que foram forçados a sair da sua própria casa, da sua própria cidade, da sua própria terra, em busca de segurança, em busca, seja fugindo de perseguição, seja fugindo das guerras. Especificamente a questão da Síria tem aumentado essa estatística. Para você ter uma ideia do que representa esse número, são cerca de 42 mil pessoas por dia que no mundo inteiro precisam sair fugido das suas casas. Se a população, se nós tivéssemos um país no mundo com todos os refugiados que nós temos hoje no mundo, esse país teria a 24ª população do mundo inteiro. Então é realmente um número gigantesco, um número de refugiados. E essa realidade, gente, tem mostrado para a gente como que é ser um refugiado. A vida dos refugiados, a vida daqueles que estão longe de casa, é cheia de sofrimento, tem uma série de questões. Se você, por exemplo, já morou fora do país, você sentiu um pouquinho do que é você estar longe da sua casa, longe da sua cultura, da sua língua, dos seus costumes. A gente tem visto na primeira carta de Pedro que, como cristãos, nós somos refugiados nesse mundo. Nós estamos vivendo aqui de passagem. A nossa pátria verdadeira não é aqui. Existe um lugar de onde nós viemos e para onde nós vamos, que a Bíblia chama de pátria celestial, ou também de céu. Então a gente tem falado muito sobre como nós podemos viver neste mundo como peregrinos, como forasteiros, como alguém que está fora da sua casa, como refugiados. Como nós podemos viver? Essa é a pergunta que Pedro procura responder na primeira carta. Esse é o tema da carta. E ele vai falar de uma série de coisas. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre 3 coisas que, na verdade, apontam para uma única coisa. Então, nesse texto que nós lemos, a gente vai encontrar, eu quero seguir a partir do versículo 13, a gente vai ter 3 dicas, orientações de Pedro sobre como os cristãos podem viver nesse mundo como peregrinos. A primeira parte, o primeiro versículo que nós lemos diz o seguinte: estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas. Veja a ênfase nas palavrinhas maiores. E coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. A primeira coisa que Pedro vai dizer, depois de narrar aqui no início, na introdução da sua carta, que a nossa herança está na pátria celestial, a primeira coisa que ele vai dizer para esse povo peregrino refugiado é o seguinte: fiquem de sobreaviso, estejam com um estado de prontidão, alertas o tempo todo. Ele usa essa expressão que é muito interessante: estejam com a mente preparada. Está pronto. Parece que na primeira carta de Pedro ele vai repetir isso. Se você for ler toda a carta de Pedro, você vai encontrar mais pelo menos 2 vezes essa advertência de Pedro. Eu separei esses 2 outros versículos. Veja só que no versículo 7 do capítulo 4, ele vai dizer assim:
Aliás, antes no 3,15, ele vai dizer: estejam sempre preparados, ele repete, para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Depois, no capítulo 4, versículo 7, ele vai dizer de novo: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam o quê? Alertas. Dediquem-se à oração. E depois, no capítulo 5, ele vai de novo dizer: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Veja, Pedro aprendeu ao longo da sua vida a necessidade de estar de sobreaviso. A Juliana trabalha na Petrobras, como alguns aqui, e ela disse que o clima lá não está nada bom nesses dias. Você sabe que a Petrobras tem os concursados e tem os contratados. E há um clima de pânico entre os contratados, porque muita gente chega para trabalhar e não sabe se vai o seu crachá permitir que ela entre. Porque pode ser que ela chegue lá para trabalhar de manhã e ela vai passar o crachá e vai dizer: ó, procure a sua empresa, você foi demitido. Você foi cortado do quadro. E é interessante que ela diz que há um clima de incerteza tal que todas essas pessoas, especialmente os contratados, já estão com a mente preparada para o pior. Então ele já sabe, ele já conta diariamente com a possibilidade de ser o seu último dia de trabalho. E é interessante que a gente vive nesse mundo, e Pedro está dizendo: olha, a gente precisa viver nesse mundo com a perspectiva de que a qualquer momento essa viagem ela vai ter um final. Primeiro porque a gente não sabe efetivamente contar os nossos dias. Nenhum de nós sabe efetivamente o dia da nossa morte. Nós desejamos viver muito, desejamos viver, mas não sabemos. Então você percebe que se a gente não sabe nem sequer o dia da nossa própria morte, o que é que nós podemos saber em relação ao futuro? Nós vivemos hoje dias de incerteza, dias de profunda insegurança. Não sabemos o que vai acontecer amanhã. Não sabemos o que vai acontecer depois de amanhã. Não sabemos se, e ontem eu conversava isso aqui com o Alexandre, né, se o dólar vai subir, se o dólar vai descer. Quer dizer, todo mundo acha que vai subir, mas também não sabemos. Não temos a certeza de nada. Vivemos numa insegurança e Pedro está dizendo: precisamos estar preparados. E mais do que qualquer outra coisa, ele vai dizer que nós precisamos estar preparados, gente, porque como peregrinos, nós aguardamos um evento. E o evento que ele diz aqui é o evento da manifestação do Senhor Jesus. O que é esse evento? Nós cristãos entendemos a partir de todo o Novo Testamento que Jesus veio a esse mundo e ele se manifestou como Filho de Deus. E ele se ausenta, quando ele sobe entre as nuvens, ele desaparece. Isso não quer dizer que ele não está presente. Muitas pessoas confundem, achando que o fato de Jesus ter subido aos céus significa que ele não está presente. Isso não é verdade, porque ele mesmo disse aos seus discípulos o seguinte: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está presente. No entanto, ele não está o quê? Visível. Daí que nós, cristãos, aguardamos não a volta dele, porque ele está entre nós, mas nós esperamos a manifestação dele. Essa é a palavrinha que no grego é muito importante no Novo Testamento, que é a palavra parousia, que significa a manifestação de Cristo. Nós esperamos que ele apareça novamente, que da mesma forma que ele sumiu entre as nuvens, que ele apareça novamente, para dar um fim a essa história. E aí, gente, isso acontece a qualquer momento. Pedro, como um dos 12, aprendeu muito bem a necessidade da vigilância, da atenção, de estar preparado, de não fincar raízes profundas nisso aqui, de não criar apegos demasiados, justamente a partir das palavras do próprio Jesus. Veja aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 12,
Jesus disse o seguinte, olha palavras aqui de Jesus e que Pedro estava ouvindo, como um dos 12. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo senhor os encontrar vigiando quando voltar. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Jesus falou sobre a necessidade de vigilância, de preparo. E a pergunta é: você está preparado? Eu estou preparado? Eu estou preparado para ser chamado à presença de Deus? Me lembro do apóstolo Paulo, quando numa certa ocasião visita um grupo de cristãos e há ali um profeta que tem uma visão sobre a vida de Paulo. Paulo estava a caminho de Jerusalém e o profeta pega um cinto, amarra ao redor de Paulo, das suas mãos, prende Paulo e diz o seguinte: olha, o Senhor me revelou que vão fazer isso com você quando você chegar em Jerusalém, Paulo. E o texto diz que de imediato o grupo de cristãos que estava ali começou a falar com Paulo assim: Paulo, não vai não, Paulo, porque olha só, Deus está falando que vão te prender. Sabe qual foi a resposta de Paulo? Ele disse assim: meus queridos, eu estou pronto, não apenas para ir para Jerusalém, mas para sofrer e, se necessário for, morrer por amor a Cristo. Perceba as palavrinhas: eu estou pronto. Será que você pode dizer assim: eu estou pronto? Eu estou pronto. Geralmente a gente pode não estar pronto porque a gente pode estar envolvido demais com uma série de negócios aqui, ou apegado demais a uma série de coisas e pessoas. Mas Jesus e Pedro estão nos dizendo: é preciso estar preparado. Olha as palavras de Jesus também em Lucas, capítulo 17, versículos 26 a 30. Veja o que diz aqui: assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo, bebendo, comprando, vendendo, plantando, construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Veja que ele está falando justamente sobre a necessidade de estar preparado, de estar atento. E existem, gente, perigos ao longo dessa jornada, e particularmente 2 desses perigos são muito sérios, e todos os cristãos deviam estar atentos a esses perigos. O primeiro, gente, é o perigo da distração. Porque se tem alguma coisa que esse mundo sabe fazer, é distrair. Nós vivemos constantemente debaixo da tentação, da distração, de coisas que demandam a nossa atenção e que nos distraem, que chamam a nossa atenção aqui e ali. E muitas vezes a gente perde o foco daquilo que é o essencial, daquilo para o qual a gente precisa realmente prestar atenção, estar preparado, porque a gente está distraído com uma série de coisas. E outro é o perigo da ignorância, que é perder a consciência. A ignorância é pior ainda do que a distração, porque a ignorância vai produzindo uma
perda, uma insensibilização da consciência. É como uma pessoa leprosa, uma pessoa que vai, no início, perdendo a sensibilidade. Ele bota a mão no fogo e aquilo não queima mais. Quer dizer, ele não sente queimar, mas queima. Então, há o perigo de, ao longo dessa jornada, a gente ficar impressionado demais com aquilo que a gente pode obter aqui, do lado de cá, e acabar se esquecendo que a gente precisa, como Pedro diz, estar com a mente preparada. E veja, estar com a mente preparada não significa não fazer nada. Estar com a mente preparada não significa ir para um monte, ficar lá assim, construir ali, botar umas roupas brancas, ficar lá esperando, estamos aqui preparados. Não, porque ele vai dizer, com a mente preparada, mas prontos para agir. É uma atitude de espera ativa. É uma espera que não é uma espera alienada, mas é uma espera que se envolve efetivamente com as causas de Deus nesse mundo. Porque a distinção, gente, entre o que a Bíblia chama de céu e terra, não é uma distinção geográfica, mas é uma distinção, sobretudo, moral, sobretudo uma distinção de ordem das coisas. Tem muita gente que pensa que quando a Bíblia fala de céu, ela está falando de um outro lugar, de uma coisa que você vai partir para lá, para sobrevoar as galáxias e ficar ali, né, como um astronauta, vendo ali o céu. É mais ou menos a ignorância daquele astronauta russo que foi até o céu e voltou como profeta do comunismo ateísta, dizendo: Deus não existe, eu fui até o céu e não vi Deus. Que ignorância profunda. É como um neurocirurgião que vai operar uma pessoa, abre o cérebro da pessoa ali, está com o cérebro aberto, ele fecha, ele diz: eu não acredito na alma humana, porque eu abri o cérebro e não vi a alma. É mais ou menos a mesma coisa. Então, quando a Bíblia fala de céu, gente, ela está falando não necessariamente de um lugar outro geográfico, mas de colocar em ordem aquilo que está errado neste mundo. A Bíblia diz, Paulo vai dizer isso aos Romanos, que a natureza ao nosso redor geme, aguardando o seu libertador, a sua libertação. Então o céu, meus queridos, sabe o que é? É o nosso mundo restaurado, é a volta ao Éden. É aquilo que era no princípio restaurado, redimido. E tudo aquilo que diz respeito a essa criação boa e perfeita de Deus deve ser nossa agenda, nossa pauta como cristãos também. Então veja só, estar com a mente preparada, focado nisso, pronto para agir, sem distração, sem ignorância. E mais, ele vai dizer a segunda coisa hoje, no versículo 14, preste atenção no que ele vai dizer no versículo 14. Como filhos obedientes, ou numa outra versão, filhos da obediência, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. E ele vai repetir isso no capítulo 2. Ele vai falar de novo, veja só, no capítulo 2. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. E depois, no capítulo 4, ele vai falar de novo desses desejos. No tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Então ele está falando aqui de maus desejos de outrora, depois ele fala desejos carnais, depois ele vai falar de maus desejos humanos. O que ele está falando? Qual é o argumento? O que ele está querendo falar? Que a gente, como cristãos, vivendo como peregrinos nesse mundo, precisamos estar atentos em relação, não só a estar preparado para a manifestação de Cristo, mas estar, de alguma forma, muito atento para renegar esse tipo de desejo. Será que ele está falando de qualquer desejo? Será que ele está falando que tudo aquilo que é desejo é pecaminoso? Que tudo que dá prazer é pecado? É isso que ele está querendo dizer? Não, gente. Ele está falando aqui de uma ruptura com uma sociedade hedonista que está ao nosso redor.
É isso que ele está querendo falar. Ele está falando que nós vivemos numa sociedade que endeusou o prazer, a felicidade, a satisfação e tudo aquilo que não traz prazer carnal, aquela sensação gostosa. O Packer tem um livrinho muito bacana chamado Religião da Banheira Quente. Imagina você numa banheira de hidromassagem, quentinha, ainda mais num dia como hoje, né? Chovendo, friozinho, você deita lá assim, né? A sensação de você estar ali, né, numa banheira de hidromassagem. O que a sociedade hedonista diz é que tudo aquilo que não dá prazer, não dá a sensação de felicidade, satisfação, não é bom. Deve ser rejeitado. Que a gente, na verdade, precisa buscar acima de tudo a felicidade. Vocês já pararam para perceber como existe uma tirania da felicidade no nosso tempo? Todo mundo quer ser feliz, não é verdade? Eu também quero ser feliz. Não tem nada errado em ser feliz. Mas se o desejo de ser feliz é a coisa mais importante que existe na sua vida, tem alguma coisa errada. Talvez você esteja fisgado pela sociedade hedonista. Porque, gente, Pedro, vai dizer que existem desejos na nossa natureza humana, manchada pelo pecado, que precisam ser combatidos, que precisam ser enfrentados. Paulo vai dizer isso também. Veja um eco dessas palavras na carta aos Colossenses. Queria ler aí Colossenses capítulo 3, do versículo 2 ao versículo 10. Olha o que Paulo vai dizer. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é hoje a sua vida, for manifestado, mais uma vez aí a manifestação, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. E aqui ele vai dar exemplos. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas. E ele dá mais uma listinha, olha só, como exemplos: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Ele está falando, gente, sobre essa ruptura. O cristão, ele necessariamente é alguém que vai causar rupturas. Ele vai chegar um momento em que ele vai, como eu vou falar logo a seguir, ele vai se sentir um estranho. Vai ter rupturas. As coisas que trazem alegria, satisfação, prazer e felicidade, que esse mundo propõe, para o cristão elas começam a se tornar pálidas. É como um peixe de água doce que você coloca numa água salgada. Você já teve a sensação de estar num lugar e você começar a se sentir incomodado e você falar assim: caramba, isso aqui não é meu lugar. Estou me sentindo um peixe fora d'água. E mais, se você não foi criado num lar cristão, se você não teve a experiência de transformação a partir já de uma vida adulta, você talvez não saiba muito bem fazer essa distinção, porque você cresceu dentro de um aquário. Mas se você talvez experimentou, como alguns dizem aí, né, o lado B da força, o lado oculto da força, se você experimentou do lado de lá,
de repente você vai entender o que eu estou dizendo. É aquela sensação de você estar num lugar que antes você se sentia profundamente confortável, aquilo ali era o seu mundo, e de repente você volta a esse lugar e você fala, caramba, como é que eu consegui viver aqui dentro? Como é que eu consegui viver nesse ambiente? Isso aqui não faz mais parte de mim. Isso aqui já me incomodo aqui. É mais ou menos isso, gente, que Pedro e Paulo estão dizendo aqui. É preciso deixar esses desejos, aquelas coisas de outrora que ele fala, é preciso deixar para lá. Há uma mudança, uma transformação moral no cristão. E aí ele vai concluir falando justamente sobre a coisa mais importante aqui nesse texto, que é o versículo 15 e o versículo 16. Ele vai explicar essa transformação. Olha só o que ele diz. Voltando então ao texto de Pedro, nosso texto de hoje, ele vai dizer, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Ele está falando aqui, gente, de vida santa. Ele está falando não apenas de estar preparado, alerta, atento, de sobreaviso, mas ele está falando também aqui não apenas da ruptura, mas ele está falando de algo positivo. A ruptura é aquele deixar os maus desejos de outrora. Mas o positivo é, sejam santos. E aí, gente, é uma coisa que hoje em dia não está na moda falar. Hoje em dia, falar desse negócio, ser santo, parece ser um negócio tão cafona, tão assim, coisa assim, meio fora de moda. Pô, vamos falar um negócio melhor, um negócio de ser santo. Porque muitas vezes a gente perdeu de vista, gente, a importância disso na Bíblia. Para muita gente, santo, ainda hoje, é o santo da Igreja Católica. Santo é o São Paulo, São Pedro, é o, Santo Antônio, é o São Jorge, é o Santo Agostinho. São esses santos, aqueles que a igreja declarou santos. Mas não é desses santos que Pedro está falando aqui. É muito importante você entender, gente, que santo, na sua definição mais básica, tem a ver com algo que foi colocado à parte para o uso sagrado. Vamos tentar entender isso? Imagina aqui esse caixote, que o Robson gosta tanto. Não é, Robson? O Robson ama um caixote. Mas imagina o seguinte, esse caixote. Esse caixote aqui, vocês acham que ele veio de onde? Do Ceasa, da Cadeg, da feira lá da rua. Ele veio de uma feira, certo? Ele veio de uma feira, o Robson foi lá, pegou, bateu um lero com o cara, trouxe o caixote, ele está aqui se vindo da nossa ornamentação, nossa ambientação. Se você vivesse nos tempos do Antigo Testamento, o sentido, o significado de santo seria o seguinte: um caixote que foi retirado do seu uso comum, lá na feira, na Cadeg, no Ceasa. Ele foi consagrado ao Senhor para ser usado no serviço do Senhor. Aqui ele está sendo servido para o Senhor, efetivamente. E mais, ele jamais poderá voltar a ser usado para outra finalidade que não o serviço sagrado do Senhor. Então, por exemplo, essa guitarra que está aqui, se fosse nos tempos do Antigo Testamento, o dono dela iria consagrar essa guitarra para ser tocada no serviço sagrado do Senhor, e ela jamais poderia tocar nada que não fosse para o Senhor. Esse era o uso, é tirar do uso comum e trazer para o uso sagrado. No Novo Testamento, gente, há uma mudança, uma inversão nisso, que já está presente lá no Antigo. Mas no Novo ela se torna ainda mais evidente. Que o santo não é, na verdade, santos não são coisas.
não são caixotes, guitarras, microfones, teclados. Não é isso que é santo. No Novo Testamento, santos são as pessoas e não as coisas. Significa que Deus separou pessoas do mundo para o seu serviço particular. Significa que onde quer que você vá, para o seu trabalho, para a sua escola, para onde for, para constituir família, você tem uma identidade, você tem um chamado, um propósito de vida, que é servir para Deus. Você foi retirado, você já não faz parte daquilo mais, mas você agora se tornou uma pessoa santa, retirada. E tem alguma coisa interessante. Para entender melhor isso, o Packer, que eu falei da religião da banheira quente, naquele livro ele diz o seguinte, olha que interessante. Falando sobre santidade, ele vai dizer, estamos falando aqui da obra de Deus na mudança de caráter do cristão, sobre a vida de Deus na alma do homem, sobre o fruto do Espírito, sobre a alteração que resulta no comportamento, nossa vida nova, sobrenatural, que está oculta em Cristo com Deus. Estamos falando sobre Deus operar em nós para o querer e o agir para o seu bom agrado. Estamos falando sobre a semelhança de feições que caracterizam uma família. Nesse caso, a semelhança que Deus, o Pai, quer ver em todos os seus filhos adotivos. A semelhança que é parecer com Cristo, mostrando o amor, humildade e retidão que constituem a imagem moral do Filho, este sendo a imagem do Santo Pai. Estamos falando sobre Deus fazer nossa vida sobrenatural, fazer com que nos comportemos de maneira que só com nossos próprios recursos nunca poderíamos ter agido. Por quê? Porque nós fomos retirados do comum para o sagrado. Porque você não vive mais, o seu natural, o seu ambiente comum não é mais o mundo, mas é Deus. Existe então uma situação que o Packer fala aqui, que é o seguinte: proximidade gera semelhança. Proximidade gera semelhança. Quando ele fala da imagem moral, estou ouvindo ali a Melissa chorar. Cadê a Melissa? Traz a Melissa aqui, por favor. Pode trazer ela aqui. Quando vocês olham para essa criança, né? É nós aqui, ó. Quando vocês olham para essa criança chorando aqui, vocês estão vendo o quê? Pelo menos tem alguma semelhança, não é verdade? Ainda que seja com a mãe, ainda bem. Mas vocês estão percebendo que esta criança, ela tem uma semelhança. Ela parece. Ela tem uma... Não é isso? Tu parece ou não parece? Show? É isso aí. Ela parece, essa semelhança. Então, assim, o que ele está... Ela vai chorar, quer ver? Aposto. Quando... Não chorou, tá vendo? É porque eu falei. Quando você vê uma pessoa... Você já teve aquela sensação de olhar para uma pessoa e falar assim, caramba, essa pessoa parece com Jesus. Essa pessoa parece com Jesus. Eu acho que se Jesus andasse aqui no nosso meio, seria mais ou menos assim. Não é fisicamente, mas é uma pessoa humilde, uma pessoa íntegra, uma pessoa amorosa, uma pessoa que, né, dá atenção, afetiva, que cuida, que entende, solidária. São características de Jesus, e essas características, justamente na vida dos santos, elas estão presentes. Então o santo, ele rompe com o mundo hedonista, com a cultura hedonista, mas ele começa a se identificar com Cristo. E aí ele vai se tornar, sabe o que, gente? Em primeiro lugar, para caminhar para o fim, uma pessoa estranha. A verdade é essa. Você já se sentiu estranho? Você já se sentiu, não apenas, como eu disse, meio um peixe fora d'água em alguns ambientes, mas também sendo uma pessoa que os outros olham e falam, caramba, que esse cara é esquisito. Sabe quem falou sobre essa coisa de ser estranho? Foi o Tozer. Tozer foi um dos grandes pregadores nos Estados Unidos no século XX, junto com Billy Graham.
E o Tozer disse o seguinte, olha só que legal, as palavras do Tozer. Um cristão verdadeiro é uma pessoa estranha em todos os sentidos. Ele sente um amor supremo por alguém que ele nunca viu. Conversa familiarmente todos os dias com alguém que não pode ver. Espera ir para o céu pelos méritos de outro. Esvazia-se para que possa estar cheio. Admite estar errado para que possa ser declarado certo. Desce para que possa ir para o alto. É mais forte quando é mais fraco. É mais rico quando é mais pobre. Mais feliz quando sente o pior. Ele morre para que possa viver. Renuncia para que possa ter. Doa para que possa manter. Vê o invisível. Ouve o inaudível e conhece o que excede todo entendimento. Em outras palavras, é um estranho. O cristão verdadeiro é um estranho. O mundo vai olhar um cristão verdadeiro nessa cultura de onde vai dizer, rapaz, você está louco. Que coisa é essa? O cara é estranho. E é necessário mesmo que seja assim. Porque o santo, ele é meio... Lembrando aí dos filmes que as minhas filhas adoram, ele é um divergente. O santo é divergente, ele não se enquadra nas categorias que esse mundo procura qualificar as pessoas. Ele é divergente. Ele é diferente, ele não se enquadra nessas categorias, ele está numa outra categoria. E é muito importante a gente entender que o que Pedro está esperando é isso. Ser santo, gente, porque o nosso Pai é santo. E ele dá a razão para isso. Olha só, por que a gente tem que ser santo? Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram, o que ele usa a palavrinha aí? Redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo. Por meio dele, vocês creem em Deus. Gente, a gente não pode fazer nada para ser santo. O que a gente pode fazer é entender que nós fomos feitos santos e nós devemos viver de acordo com o que nós somos. A prática é decorrente da consciência da própria identidade. Está dando para entender? Não é o caminho inverso. O que ele está dizendo é que nós fomos redimidos. Você sabe o que a palavrinha redimido quer dizer? Comprado para ser colocado em liberdade. Redimido é a situação de um escravo que está vivendo debaixo de um determinado senhor e alguém chega com toda a compaixão e piedade, paga uma grana para comprar esse escravo e diz assim, agora que você está livre, agora que você foi comprado, eu vou te colocar em liberdade. Me lembra muito a história do filme Os Miseráveis. Acho que muitos aqui, todos assistiram, quer dizer, imagino que uma boa parte assistiu, agora recentemente, o musical, mas em 2002 teve um outro filme, que foi filme mesmo, não foi musical. E eu separei um trechinho, que mostra uma seguinte situação. Vocês sabem que a história do filme começa com um camarada, que é o Jean Valjean, que foi preso e ficou 19 anos na cadeia, sofrendo ali literalmente o pão que o diabo amassou. Por quê? Porque ele tinha roubado um pedaço de pão. E aí ele ficou 19 anos preso por isso. Quando ele sai da cadeia, ele procura, ele está andando errante, ele acha um padre, um bispo, um clérigo, e ele então procura abrigo na casa desse bispo, e durante a noite, ele cheio de ódio ainda, amargurado com a vida, ele rouba uma prataria desse bispo, desse clérigo, e foge. No dia seguinte, veja só o que acontece. Queria botar esse trechinho aqui, espero que funcione, porque depois do que eu falei também, se não passar, vocês vão ficar deprimidos. Vamos lá. Som. Será que o som chega aí? Quer mudar o cabinho, botar outro, talvez? Vou voltar aqui, tá? Posso botar?
Show. E daí? Pode Agora aumentar. vamos usar colheres de madeira e não quero mais ouvir falar sobre isso. Tá, abaixa um pouquinho. Eu lamento incomodá-lo, Eles mas o pegaram. suspeitei deste homem e... Graças a Deus. Estou muito zangado com você, Jean Valjean. O que aconteceu com o seu olho, Ele não monsieur? lhe contou que foi nosso convidado? Ah, sim. Depois nós procuramos na sua mochila e encontramos todos esses talheres de prata. E ele disse que o senhor deu para ele. Sim. É claro que eu lhe dei os talheres de prata, mas por que você não levou os castiçais? Isso foi bobagem sua. Madame Gillot, vá lá dentro buscar os castiçais. Eles valem pelo menos 2.000 francos. Por que não os levou? Rápido! Monsieur Valjean tem que ir andando. Ele já perdeu muito tempo. Por que esqueceu de levá-los? Está dizendo que ele nos contou a verdade? É claro. Obrigado por trazê-lo de volta. Eu estou muito aliviado. Solte-o! Está realmente me soltando? Será que você não ouviu? Madame Gillot, ofereça vinho para estes homens. Eles devem estar com sede. Obrigado. Preste atenção nessas palavras agora. E não se esqueça. Nunca se esqueça da promessa de ser o novo homem. Promessa? Por que está fazendo isso? Jean Valjean, meu irmão, você não pertence mais ao mal. Com esta prata, eu comprei sua alma. Eu resgatei você do medo e do ódio. E agora eu devolvo a Deus. Vocês entenderam o que ele disse? Um ato como esse, ele poderia certamente passar mais 20 anos na cadeia por ter roubado aquela prata. O clérigo chega e diz: não, eu dei, soltem ele. Um ato de libertação, de perdão, de dizer: olha, você, eu não vou lançar essa acusação contra você. Com essa prata eu comprei a sua alma. E a Bíblia diz ali no texto que nós lemos que não foi mediante prata ou ouro que Deus nos resgatou, nos redimiu. Foi mediante o seu sangue. Veja, dar um filho custa bem mais do que dar prata e ouro. E o que Deus está dizendo aqui, o que Pedro diz, é que Deus, quando nós éramos pecadores e não tínhamos nada que fosse digno dele, ele nos comprou. Ele deu a sua vida por nós, para que nós não fôssemos mais escravos do mal, do medo. É por isso que o santo, ele é estranho. Por quê? Porque ele é uma pessoa que tem consciência da sua nova identidade em Cristo. Ele foi comprado. A verdade, meus queridos, é que você não se pertence. O cristão não pertence a si mesmo. Quando você dobra os seus joelhos no dia do batismo e você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isso significa que a sua alma foi comprada por Deus. Você não mais pertence a si mesmo. Você foi separado do comum, do mundo, para ser um servo de Deus, para servir a Deus. Existe uma identidade de Cristo em você. E aí o resultado disso, gente, é que o santo, absolutamente impactado por esse ato de amor de Deus, ele se torna uma pessoa, paulatinamente, que coloca o amor por Cristo acima de todos os outros amores. Ele vive como escravo, melhor, ele vive como uma pessoa livre, mas sendo escravo. Ele é escravo de Cristo, mas ele vive a liberdade do amor. É como um casamento. Quando você casa com uma pessoa, você escolhe deliberadamente viver em fidelidade com essa pessoa.
A imagem do Rubem Alves, nesse sentido, é bonita, que é a imagem da gaiola aberta. Você, no casamento, escolhe estar dentro da gaiola. A gaiola não tem porta. A gaiola não tem porta. A hora que você quiser, você pode fazer o quê? Sair dela. Mas você, por livre e espontânea vontade, fica na gaiola. Por quê? Porque você ama isso. Você ama o seu Senhor. E veja, esse amor é acima de tudo mais. Eu termino com as palavras do Tozer, novamente, e olha o que ele diz. O homem, cujo tesouro é o Senhor, tem todas as coisas concentradas nele. Outros tesouros comuns talvez lhe sejam negados, mas mesmo que lhe seja permitido desfrutar deles, o usufruto de tais coisas será tão diluído que nunca é necessário a sua felicidade. E se lhe acontecer de vê-los desaparecer, um por um, provavelmente não experimentará a sensação de perda, pois conta com a fonte, com a origem de todas as coisas, em Deus, em quem encontra toda a satisfação, todo o prazer e todo o deleite. Não se importa com a perda, já que em realidade nada perdeu e possui tudo em uma pessoa, de maneira pura, legítima e eterna. Ser santo é isso, gente. Os santos são as pessoas que amam a Deus acima de todas as outras coisas. O santo, e é por isso que é fundamental que nós, como peregrinos, então, nesse mundo, vivamos nesse mundo como pessoas santas, como pessoas que têm a bússola da alma orientada sempre para Deus. É a única maneira de nós podermos efetivamente sobreviver nesse mundo. É a gente estar preparado, é a gente criar uma ruptura com a sociedade hedonista e a gente entender a nossa identidade em Cristo. Eu falei sobre essa questão da santidade, então, sobre 3 aspectos. Vamos repetir ali para a gente não esquecer. Em primeiro lugar, um santo é quem? Uma pessoa estranha para o mundo. Em segundo lugar, o santo é também o quê? Uma consciência da sua nova identidade em Cristo. E o santo, por fim, é quem? Acima de todos os outros amores. O processo, gente, é lento. Alguns, como John Wesley, que foi absolutamente brilhante, derraparam aqui. Derraparam porque entenderam que alguém pode ainda nesta vida se tornar plenamente santo. Mas a verdade, e não apenas a verdade da experiência prática, mas a verdade das Escrituras aponta para o fato de que nós somos gradualmente santificados, que nós vivemos um processo de desapego da sociedade hedonista e apego a Deus. A nossa mente, o nosso coração, por mais que a gente fale de Deus e leia a palavra, vez por outra a gente ainda se vê apegado a algumas coisinhas aqui, não é verdade? Vez por outra a gente ainda se vê agarrado demais, com nossos amores aí mal divididos, mal orientados. E um processo. Deus usa circunstâncias difíceis nesse mundo, e é por isso que é importante nós entendermos que somos peregrinos para isso. Porque o peregrino estando em movimento, é mais fácil dele entender que ele está indo para um lugar que aquele lugar não é a casa definitiva dele. Se o peregrino está muito bem alojado, muito bem estabelecido, ele não vai entender muito bem, ele pode correr o risco de se apegar demais ali. Então é importante que a gente sempre esteja em movimento. E aqui eu não estou falando mudando, né? Como eu que mudo quase 2 anos, eu fico mudando, não é necessariamente isso. Apesar de que isso também é bom. Outro dia eu estava falando com um rapaz que muda de 3 em 3 anos, e ele falando que, assim, rapaz, é a melhor coisa, porque lá em casa não acumula lixo. 3 em 3 anos joga um monte de coisa fora, né? Porque tem que mudar, então vou jogando. Mas veja, é mais ou menos a sensação de você realmente estar como aqueles refugiados. Aqueles refugiados, eles estão em busca de. Eles estão fora da sua casa, mas eles estão em busca de abrigo. Nós também estamos em busca de abrigo. Nós também estamos em busca do nosso lugar definitivo. E enquanto nós estivermos aqui na caminhada, uma coisa que você percebe, para terminar aqui nesse slide, quando nós fizemos essa arte, eu fiz questão
de que na figura nós não tivéssemos uma pessoa viajando. Porque essa é uma viagem que não é solitária. Nós temos ali vários mochileiros. Nós temos vários caminhando. Quando você viu na foto dos refugiados no início, você tinha um monte de gente. E é assim, gente, a gente nunca faz uma peregrinação dessa sozinho. Por quê? Porque ser peregrino e refugiado é uma coisa extremamente perigosa. E nós precisamos estar ao lado de gente que vá com a gente. Porque quando a gente desiste aqui, cai ali, a gente vai ter alguém para pegar a gente. Vamos junto, não vai sozinho não. Porque a viagem é difícil. Mas que hoje você possa se lembrar disso. Nesse texto que lemos hoje de Pedro, a gente viu a questão da santidade. Como viveremos nesse mundo como peregrinos? Viveremos como pessoas santas. Estranhas para esse mundo, mas que tem uma consciência muito clara de qual mundo pertencem. Eu não sei se você está aqui hoje, se você já entende isso, ou se você já tomou aí a consciência do chamado de Deus na sua vida. Mas Deus está chamando. Ele chama pessoas o tempo todo. Ele entregou a sua vida por você. E quem sabe você, a partir de hoje, pode tomar consciência disso e começar a entrar no time dos peregrinos, o time dos que estão a caminho. Se você ainda não fez isso, você pode depois vir conversar comigo aqui. Eu posso te continuar esse papo, que não é aqui o lugar agora, mas eu posso continuar esse papo e a gente pode conversar mais sobre isso, tá bom? Vamos terminar fazendo uma oração.